Estamos em 2024, episódio 13 do VangCast. Que alegria começar esse ano com uma gravação desse podcast que nos fala o quanto os livros já estão na nossa vida. E a gente conta aqui com os nossos convidados, né, para que eles passem para todo mundo as inspirações, da onde que vem, qual é o dia a dia deles com os livros. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Parque Una, Idealiza Cidades, Mude, que o mundo muda. Também Secopel, Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E as pessoas que nos seguem, indiquem para outras pessoas. E as que ainda não nos seguem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber em primeira mão as notificações e tudo que a gente está contando aí com o VangCast. Então, esse é o episódio 13 de 2024 e eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. E eu sou a Carol Grezedei, da Rádio Mais Nova. Eu sou o Marcinho da Atlântida. E hoje, incrível, né? Com esses comunicadores aí, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, um pouquinho mais. A Carol, então, Grezedei, é formada em jornalismo pela UCPEL, pós-graduada em gestão de pessoas e marketing pela FAPAS, atuou em veículos de comunicação de Pelotas, Santa Maria e Brasília. Experiência como repórter de televisão pela TV Pampa, comunicadora da rádio na Atlântida, Pelotas e Santa Maria, na Rádio 10 e atualmente na Mais Nova Pelotas. Em Brasília, atuou como assessora de imprensa de órgãos do governo federal, também na parte de jornalismo e rádio, com matérias na Voz do Brasil e assessoria parlamentar. E é natural de Pelotas. Então, seja bem-vinda, Carol. É um prazer te ter aqui conosco. Digo mesmo, Beth, estou muito feliz. Obrigada pelo convite, pela confiança, de poder falar um pouquinho, não só de mim, mas principalmente do que nos une, que é a paixão pelos livros, né? Então, obrigada mesmo. Legal. E o Márcio Melo, o Marcinho, é graduado em Ciências Biológicas, bacharel e licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, lá em 2001, graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas, em 2011, pós-graduado em nível de especialização voltada para o mercado em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança pela Faculdade Senac, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, pela linha de pesquisa Educação em Artes e Processos de Formação Estética, mediante defesa da dissertação Música e Quadrinhos, Underground, a construção poética da banda Freak Brothers. Na Rádio Atlântida, atua há mais de 17 anos como locutor, apresentador e operador, e desde 2016 atua na coordenação de produto e programas na rádio, que pertence ao grupo RBS. Também é professor efetivo pela Universidade Católica de Pelotas no curso de Comunicação Social, Publicidade, Propaganda e Jornalismo. E transita aí pelas áreas de liderança, gestão, comunicação, jornalismo, rádio, música, artes, além da biologia e a educação. Seja bem-vindo, Márcio Melo. Esse sou eu. Eu até, enfim, é isso aí, é isso aí. Pô, obrigado. É um prazer, uma honra estar participando aqui junto com vocês desse podcast para a gente poder falar sobre realmente aquilo que mais constrói vamos dizer assim, a consciência crítica das pessoas, que é a leitura. Isso aí. Carol, vamos Assino começar? Embaixo. Assino embaixo, vamos começar. Começa aí contando um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, dessa tua relação aí com os livros. Olha, é uma relação muito bonita, porque é uma relação que eu que busquei. Não foi uma coisa que lá de criança, sabe assim, quando a gente impõe. Porque eu acho que qualquer coisa na vida que a gente impõe, tem os dois lados. Ou a gente vai gostar muito ou a gente, né? E aí eu tava pensando, vindo pra cá, qual foi o primeiro livro que eu li na vida? Achei que essa pergunta pudesse aparecer aqui, né? Ela para. E aí foi, e me veio uma lembrança muito bonita, que eu sempre gostei muito de comunicação, é claro, né? Brincava de dar aula também. E aí me veio deu dando aula para as bonecas, lendo. Eu tinha uma coleção de 3 livros gigantescos, assim, que tinha uma capa que até a foto... Sabe aqueles painéis quando tu vai olhando e a foto vai se mexendo? Sim. Eram 3... Holográfico. Obrigada. Isso aí. E aí, eles
e eu tava lendo, aí tinha Chapeuzinho Vermelho, as histórias clássicas, tá? E me veio isso na cabeça, eu digo, olha, criança já com esse hábito de brincar de ler, né, das historinhas. Eu tenho a minha avó materna, é professora de português, né, a vida inteira, então talvez uma veia aí, mas assim, de lembrança com os livros, sempre foi disso, assim, de ter, eu gostava de carregar caderno, livros. E na minha casa, hoje, a decoração, 90% lá estão. Não compro só para decorar. Eu compro, leio e aí eles vão para a estante de decoração. Então, é uma relação muito bonita e eu acho que o Márcio falou tudo. É a grande maneira que a gente tem de ter um diálogo com uma pessoa, com uma troca legal. Porque tu pode pensar uma coisa, eu penso outra, mas daqui a pouco a gente lê o mesmo livro, vemos visões completamente diferentes, mas eu vou levar um pouquinho do teu conhecimento para mim e vice-versa. Isso. Então, eu já começo por aí. Os livros é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, é um lazer e eu nunca tô sozinha. E aprendendo ainda, né? Muito. Seja um tema que eu amo, que é história, que eu sei que a gente vai chegar nisso, história, ou talvez seja um tema que eu tenha um receio de conversar, mas eu sei que num livro eu vou encontrar. Verdade. É por aí. Muito bom. Que massa, que massa. Eu agora... Vai lá, Marcinho, conta pra gente. Assim, ó, lembranças da tenra infância, né, cara? Sou natural de Juí, né, cara? No noroeste do estado, lá na Terra Vermelha. Meus pais são professores, né? Então, meu pai é professor universitário. Até hoje? Já aposentado, já há algum tempo. E a minha mãe é professora do estado também, aposentada, né? Já também há algum tempo, né? Então, dentro de casa, a influência sempre foi muito grande, né? Para essa questão da leitura e tudo mais, né? Enfim. Cara, primeiro livro, cara, não vou saber dizer assim, o primeiro livro que eu li, mas muitas lembranças, assim, de um início dessa questão de ser um leitor, enfim, de, obviamente, passar pelos livrinhos de infância, né, cara? Tipo, enfim, um livro que eu até falo para meus filhos até hoje, assim, que eu não encontrei, nunca mais encontrei, mas que marcou muito pra mim, foi a Fofofofinha, tá certo? A Fofofofinha. A Fofofofinha é a história de uma nuvem que sonhava ser um algodão doce. E no fim da história, ela se transforma num grande algodão doce. Então, isso marcou muito, né, cara? Tem também o Papa Terra, que era um monstro que comia terra, e ele acabou comendo todo o planeta Terra e transformando o planeta Terra numa lua. Então, são histórias que marcam a infância da gente, né, cara? Sem contar aí, coleção Vagalume, que devorando na adolescência, enfim, tudo mais. E, obviamente, isso vai enganchando com outros tipos de literaturas ao longo da vida, né? As leituras obrigatórias no vestibular, que aí tu já começa a entrar em contato com a literatura brasileira, né, fortemente, né, com grandes autores, né? E posterior a isso, daí aquela certa direcionamento para uma leitura mais técnica, né, dentro da universidade, que daqui a pouco tu vai começar a pegar aí autores mais técnicos, autores mais do jornalismo, autores mais, né, que vão te levando para outro universo, né, outro patamar de leitura, uma leitura até mais complexa muitas vezes, né, e aí entra aquela questão de o que tu realmente gosta de ler, aquilo que te atrai na leitura e na literatura, né, cara? E eu trouxe aqui uma diversidade de livros que justamente falam sobre isso, né, cara? Eu gosto muito de ler sobre, principalmente, biografias e histórias relativas à música, né? Isso que me traz me traz uma satisfação de ler, né? Então, trago para mim hoje em dia, certo? Essa questão da leitura mais técnica, porque sou professor universitário e consumo essa literatura, né? Mas ao mesmo tempo, no meu lazer, eu gosto de trazer um pouco daquilo que é o meu universo do trabalho, que é justamente trabalhar com música, trabalhar com tudo isso, e eu gosto de conhecer as histórias por trás das histórias. Então, as histórias de discos, as histórias de momentos, né, que fizeram e aconteceram, né, e que marcaram, né, de certa forma,
forma, o mundo da música. Então, eu trago muito isso comigo. Então, eu consumo muitos livros nesse sentido, né? Eu sou um Sim. leitor dessa vibe. Mas a rádio, né, que traz muita música, então Traz. conhecer da onde veio isso tudo Sim. muda tudo. Eu gosto muito, cara, eu gosto muito e me traz uma... E mesmo a leitura sobre a música me traz muito uma leitura crítica da realidade, porque a música, ela ao longo do tempo conta história. E conta a história da humanidade, conta a história do lugar onde tu vive, conta a história dos E lugares... dos hábitos também. Dos hábitos, tudo isso, de uma época, né? Então, eu gosto muito disso, eu gosto Mas muito e vocês recebem muita história, assim, tipo, muita história não, vocês recebem muitos livros que as pessoas sugerem para vocês ler, como vocês comunicadores de rádio, por exemplo. Chega muito título de livro, tu tem que ler esse livro que é legal, ou não acontece isso para vocês? Já aconteceu muito. Acontece, periodicamente acontece. Quando eu estou conversando com pessoas que são ligadas a esse meio e que daqui a pouco a gente está conversando sobre um assunto e tu tem que ler um livro que fala sobre isso e tal. Um deles está aqui, inclusive, que foi uma indicação, né? E que, cara, tu tem que ler sobre esse produtor musical aqui, que esse cara aqui fez parte de uma fatia da história da MPB, né, no Brasil. Então tu tem que ler, né, cara, André Midani, enfim, tudo mais, uma biografia do cara, né, e então existe isso, né. Eu já nas rodas falando de música especificamente, na Rádio 10, quando eu trabalhava lá, eu tinha um programa que era o Conectados e a gente tinha dicas. Cada dia era uma dica e, obviamente, tinha as dicas de livros, né? Porque eu coloquei as dicas de livros. Então, a gente passava as dicas de livros, mas chegava pelos ouvintes, eu já li ou não li, gostaria de ler. Então, assim, houve essa troca. E muito nas rodas também com amigos, inclusive um também, nada combinado, tá? O da Marcela Ceribelli também foi uma grande indicação de uma grande amiga minha. Querem mostrar? Podem ficar à vontade tá, aí. não, Vocês vai vão... lá, vai lá, aqui, Carol. Esse aqui, filha da Renata Ceribelli. Olha aí, cara. Repórter, né, do Fantástico, enfim. E aí, a Débora me indicou, eu digo, não sabia que essa menina existia, enfim. E hoje é meu número 1, assim, eu tô encantada. Então, Aurora. acontece isso, assim, mais de rodas de amigos, mas pelo trabalho chegou dessa forma, assim, porque tinha direcionado, né, um quadro sobre dicas de livros. Aham. Vou mostrar o meu aqui, ó. Esse aqui que eu tava falando antes, na verdade, uma indicação não só de um amigo, de vários amigos. É um Clássico. É um clássico, né, cara, do André Midani, conta a história do André Midani, que é um dos grandes produtores musicais do Brasil, né, cara, ele não é brasileiro, mas ele veio à tenra idade ao Brasil para justamente trabalhar sobre e com música, né, fundar gravadoras, trazer selos internacionais para cá, comandar Então, tudo ele isso. mudou totalmente a história. Mudou totalmente a história da música. Esse cara é que lança Caetano, Gil, Chico, Jorge Benjor, enfim, em uma época da música brasileira que essa galera tava relegada a algumas gravadoras menores, pequenas, e não tinham essa expressão. Ele vai lá e traz a Polygram e a partir disso bota na vitrine vários deles, né, cara? E daí surge o popular, né? É do Vinyl Download, na verdade. Esse livro aqui, ele vai literalmente falar sobre isso, assim, sobre essa história que vai... E como é que se diz? Uma metáfora, certo? Quando ele fala do Vinyl Download, porque é justamente uma história que vai de um momento em que o vinil era a forma, a mídia pela qual a gente escutava música, além do rádio, obviamente, e a gente chega até hoje com a questão do download, né, cara? Que é o streaming, que é a forma como a gente consome música, né? Então, e o André Midani é um cara que passou por tudo isso, até chegar aos dias atuais, inclusive, né? É maravilhoso. Esse livro gerou uma série, né? Uma série no GNT, inclusive, que é sensacional, maravilhosa, onde ele reúne na casa dele esses caras todos. Então tu imagina, né, o cara tá na sala ali, tá, o Jorge Benjor, tá ali o Chico, tá ali o Gil, e os caras conversando assim que nem a gente tá conversando agora. Porque tal época, não, mas quando tu fez aquilo, é sensacional. Indico pra todo mundo, cara, do Vinyl Download, pra quem se interessa por música brasileira. Ele gosta tanto que tá bem... É assim que eu gosto também. Esse meu também aqui, o Código da Vinci também. Não tanto quanto o do Márcio, ó. Carol, olha o que tu trouxe, o Código da Vinci. Esse é o meu número 1/2 da vida, né? Esse livro tem que muito legal. a ver comigo. Quantos desses, Laerto, a gente vendeu? Muitos na história. Foi Eu entrei na vanguarda vendendo esse livro. Best-seller, É mesmo? né? Um best-seller. Meu TCC foi baseado neste livro. Ah, é? É. Conta mais. Na verdade, era para ser baseado no livro, mas o meu orientador, Fábio Tella, disse, não, vamos falar do filme, porque tava o filme estourado na época. Massa.
E aí eu levei para dentro da universidade esse tema, né? Porque eu queria saber se o que o Robert Langdon estava descobrindo as pessoas assistindo ou lendo seriam influenciadas, que Jesus e Maria Madalena, né, tiveram essa linhagem real. E fui meio com medo de levar isso para dentro da universidade. Deu tudo certo, tirei 10, passei, tô formada. Mas um livro foi meu capítulo final da faculdade, né? Volto a dizer, foi pelo livro, eu li o livro e aí depois saiu o filme. Isso eu me lembro. Porque eu gosto muito de história, e aí quando eu vi que tinha Leonardo da Vinci, essas coisas, Louvre, fui, me apaixonei, saiu o livro, o filme, e aí a história aconteceu. Então, esse cara é fantástico, né? O primeiro que ele é casado com uma historiadora. Quando eu descobri isso, aí eu entendi muita coisa desse livro e dos outros também. Anjos e Demônios, por favor. Tu já leu, quando tu leu o Dan Brown, tu leu todos dele? Não, deixa eu te dizer, em casa eu tenho fechadinho o Origem e o Fortaleza Digital, que eu não li ainda. Olha aí, hein? Tá lá em casa. Mas dele eu tenho esse, Anjos e Demônios, e o outro que eu me esqueci, o Símbolo. Esses três tá lá. Mas esse aqui, pra mim, é que nem do Laurentino, que eu tenho o meu favorito da trilogia, né? Mas, fantástico. Então, e aí ele já foi acusado de plágio, esse cara também, mas aí provaram que não era. Mas, assim, o que ele traz e da forma como ele traz no livro, meu Deus, tu quer, assim, ó, fuçar cada detalhe, cada linha. Eu já li 2 vezes, na verdade. Já. Então... É um livro de se ler 2 vezes, né, cara? Até 3, quem Até sabe, 3, né? dependendo. Porque é muito detalhado. É né? detalhado, Ele e aí tem te detalhe. envolve, tu não quer Tu leu parar. esse, Marcinho? Li também, E Código da Vinci. Maravilhoso. Acho fantástico. É uma linguagem que eu gosto muito, assim. Até porque a leitura tem que ser algo assim, não vou ler 10 páginas, hoje é mais... Não. Isso aqui, tu esquece o mundo, tu entra no teu mundo, no teu universo. E eu acho que ele, assim, com uma maestria muito bacana e lúdica, é uma leitura fácil, pelo menos pra mim. E aí tu vai. As pessoas falam do Dan Brown que é uma leitura que flui, né? Tu vai lendo e vai embora, né? E aí... É um thriller, né, cara? É um thriller que vai te envolvendo, Não, mas ele agora pegou o carro e vai pra lá, não sei o que. Não, mas só eu tenho que saber a próxima página. E aí tu não quer parar de ler nunca. E tu não quer parar de ler. E aí tu vai ver, tu leu todo o livro. Exato. E é óbvio que o livro sempre é muito melhor que o filme, né? É lógico. Lógico. Eu, pelo menos, todos os filmes / livros que li que se complementam na tela. Mas todas as pessoas que a gente conversou e todas as experiências que eu tenho de loja, as pessoas sempre falam, né? Eles não podem fazer igual, né? Isso até... E não consegue transmitir também, né? Não, é que nem o Comer, Rezar e Amar, outro que eu trouxe, né? Que também foi pro cinema. Mas aí esse foi ao contrário. Eu vi no cinema e digo, não, peraí, eu preciso ler essa história dessa mulher fantástica. E aí fomos descobrir também. Então o Dan Brown, pra mim, é um mestre aí. É um mestre. O livro é interessante agora falar do cinema e livro, né? Essa relação. O livro, ele não é o roteiro de um filme. Ele tem que ser sempre uma questão de adaptar, né? Ou seja, tem que ser adaptado. E daqui a pouco ele não vai levar ao detalhe daqui a pouco que tu pega na literatura, né, cara? Tu tá lendo ali alguns detalhes que vão te levar a uma história e a compreensão, muitas vezes não estão expressados no filme, né? E é difícil de expressar. E a forma de tu adaptar também, quem é que tá adaptando? O cara tem uma outra percepção que tu não é a mesma que tu tá tendo. Né? Mas até tem um estudo que se fosse exatamente iguais, eles não têm nenhum sucesso, né, na tela. Exato. Exatamente. Então, eles não trabalham exatamente, trabalham a visão geral, Sim, né? Exatamente. O detalhamento do livro... Acontece isso também com esses o cinema fantástico, cinema de fantasia, né, cara? Tu pega aí Senhor dos Anéis, que são tomos, né? São tomos que trazem detalhamento. Game of Thrones, seja como Harry for. Potter, né? Harry Potter. São livros que são muito detalhados e ele entra muito em algumas esferas, em algumas histórias, em algumas árvores, né, de histórias, que daqui a pouco no filme, se tu começar a contar tudo, tu vai ter um filme de 6 horas, né, brother? Uma novela. Uma novela, né, Senhor velho? dos Anéis já vai pra isso, né? Tem um dos filmes 3 horas e... Sim, E lá vai, exatamente. né? E não conta tudo do livro, né? Ou seja, o livro, ele muitas vezes tem esses exemplos, mas também, se pensando no Código da Vinci, exatamente isso, assim. Alguns detalhamentos que no próprio diálogo do personagem, tu não vai encontrar exatamente como tá ali. Vai ser uma coisa adaptada, né? Existe essa questão. O Langdon a gente imagina, aí a gente vê o Tom Hanks e digo, exatamente, ele é o que eu imaginei, com o relógio e tudo. Sensacional. Marcinho, e tu gosta de quadrinhos, né? Adoro. Eu sou... Aí que tá. Aí vai entrar em outra esfera aí, porque tu tá louco, né, cara? Eu sou eu colecionei muito. Eu sou um cara que...
vamos lá, né? Tu começou lendo de gibi, não? Eu comecei. Olha aí, hein? Turma da Mônica, né? Turma da Mônica, Maurício de clássico. Souza, assinado Massa. em casa, chegando na... Oi, Na banca de desculpa. revista. Não, chegava em casa. Eu me lembro que chegava Assinatura. em casa, assinatura. Agradeço os meus pais por isso, acabei de me lembrar. Sensacional. Olha aí, ó. Brincava de recortar Muito os bom. quadrinhos. Muito bom. Eu tenho uma história assim que é difícil falar de mim assim, mas tentar balizar mais ou menos assim. Eu não posso dizer que eu sou um cara, um nerd, né, cara? Mas eu adoro essa cultura pop. Eu tenho uma ligação muito forte com a cultura pop nesse viés. Né? Aí tu pega, por exemplo, quadrinhos, eu também assinava Marvel, e aí vinha um bolo eu colecionava muitas revistas, diversas revistas. Eu tenho coleções de revista em casa. tu guarda ainda? Guardo até hoje. Eu tenho uma série de revistas em casa que eu coleciono uma de cada uma, né? Porque eu não consegui colecionar. Eu tenho 10 dessas aqui, mas não posso. Eu vou ficar com uma pelo menos delas, né, cara? Então, assim, eu gosto de revista, eu gosto do jornalismo de revista, né? Esse tipo de mídia, de certa forma, né? Do papel, de estar ali. É um jornalista passar. nato mesmo. Eu né? gosto de revista, gosto de quadrinhos, adoro quadrinhos. De tudo quanto é gênero, né? E obviamente tu vai crescendo, tu vai amadurecendo e tu vai incorporando outras coisas, né? Até quadrinhos adultos, né? Que hoje em dia tem um viés muito forte, uma bolha gigantesca. Que E um material de consome muita qualidade também. de muita qualidade. Tu tem a questão da escrita, do roteiro, digamos assim, do que se escreve sobre, mas tu também tem a arte do desenho, né, cara? Que também é sensacional, a imagem, né, cara? Então eu trago muito isso arraigado em mim, assim, gosto muito mesmo, né? E tenho coleções de revista em casa, né? Eu colecionei a revista Mad, cara. Já ouviram falar? Mad, anos 80, enfim, né, cara? A revista, digamos assim, dos quadrinhos underground, né? Lá dos anos 60 e anos 70, enfim, essa galera toda. Então vem muito daí, o que reverberou no Brasil ali nos anos 80, no Chiclete com Banana, enfim, essa galera toda, Laerte, né? Então... Olha só. tu tem essa... Laerto. Olha aí. Atenção, hein? É isso aí. Então, Angeli, toda essa galera aí, né, cara? E não à toa que o meu TCC, minha dissertação de mestrado, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo sobre quadrinhos underground dos anos 60 e 70. Né? Inclusive, quando eu tava na banca, eu falei, tia, tu tem que pegar esse teu capítulo aqui e publicar só ele. Certo? Que já é uma coisa. Porque eu faço uma resenha da história dos quadrinhos underground, né? Dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos e reverberando isso no Brasil. Mas a editora LPM tinha alguma coisa nessa pegada, não tinha? Tinha muito, cara. Muitos quadrinhos, muitos tirinhas, quadrinhos de tirinhas publicados, né, cara? E óbvio, né? Tu tem ali as editoras mais underground, certo? Que publicavam esses... que antes eram fanzines, imagina, fanzine, né, cara? Um produto que era pra fã, e aí isso se torna uma publicação nacional, né? Então, e se torna do underground se torna cult, do cult se torna mainstream e a galera consumindo muito, né? Isso vai se transformar ao longo do tempo. Então eu sou esse cara que gosto muito da revista. Meu TCC do jornalismo foi nisso, foi sobre a revista Bis. Eu trouxe a revista Bis? Revista Bis. Não, revista Sim, Bis. sim. Anos Sim. 80, revista publicação nacional sobre música, certo? Olha a história, incrível. E a revista, eu tinha coleções da revista Bis, né? Aí só me restaram 3. Mas eu tinha coleções da Bis, eu tinha coleções, né? Mas o que tu fizesse? Fui me desfazendo, cara, das revistas, porque eu não tinha lugar olha pra aí. guardar, cara. Eu não tinha mais lugar pra Eu guardar. imagino o teu desespero na Imagina. escolha dos Sim. exemplares que tu ia guardar. Eu imagino tu O anunciando pra tamanho do vender. desapego aí. Não, é uma coisa louca, né, cara? Porque a revista Bis traz um dos ícones aí da revista Bis, que foi editor da revista Bis, Ricardo Alexandre, que tem um dos podcasts mais maravilhosos do Brasil sobre música. Dica pra galera, tá certo? Aí, Discoteca Básica. 1 hora de cada um dos programas, 1 hora contando a história de discos. Bah. E a história por trás dos discos, desde a capa, qual era a situação na época, a banda, integrantes, as músicas, é sensacional. E o Ricardo Alexandre foi editor da Bis ali no final dos anos 80 e nos anos 90. Né? E inclusive o Discoteca Básica era uma
uma sessão da revista Bis, né? Que era a última lá. A última era a discoteca básica que ele dava conselhos sobre discos, né? Então, assim, a questão de revista na minha vida sempre foi uma coisa muito forte. Eu trouxe para o meu TCC na graduação, trazendo ali uma análise em relação à banda Pearl Jam, que é uma das bandas da minha vida, enfim, e que discutia muito isso, né? Então, a revista em quadrinhos, a arte da revista em quadrinhos, isso me encanta demais, certo? E É um conjunto de coisas. é um conjunto de coisas. E isso, obviamente, vai te levar à literatura, vai te levar a um tipo de literatura que tu goste, né, cara? E não à toa. E tu trouxeste algum de quadrinhos aqui, né? Eu trouxe, na verdade, uma referência, tá? Uma Olha aí, referência que é a história do jornalismo underground do Brasil, certo? Que é o Som do Pasquim, né, galera? O Som do Pasquim, que são as principais entrevistas de músicos feitas no Pasquim. Quem era o Pasquim? Um jornal underground, anos 60, no Brasil, certo? Que fazia críticas políticas e tudo mais. E trazia grandes ícones da música nacional, né, cara? Aqui vai ter Agnaldo Timóteo, né, cara? Vai de Agnaldo Timóteo a Tom Jobim, Caetano Veloso, Luiz Gonzaga. A entrevista com o Chico Buarque é sensacional. Então é um livro que compila entrevistas, né? Não é exatamente quadrinhos, mas a forma como o Pasquim se projetava, iconicamente nessa época, era através da ilustração, né? Porque tu tem aqui ilustradores que fizeram história, né? Inclusive Ziraldo. Ziraldo fazia parte do grupo do Pasquim. E nesse caso a gente não tinha uma internet tão forte como é, né? Então Exatamente. A ilustração dos livros tinha um peso muito maior, né? Exato. Mas agora a Martina me fala aqui que saiu o Mundo de Sofia em quadrinhos. Isso. Sim, saiu em quadrinhos que eu ganhei, eu não trouxe aqui porque eu não terminei de ler, tá? Mas eu ganhei de aniversário, meu último aniversário, ganhei, cara, a edição do... Putz, agora me fugiu. Eu tô com o Som do Pasquim na cabeça. Livro clássico sobre a evolução da humanidade. Sapiens? É o Sapiens. Sapiens Em em quadrinhos. Isso mesmo. É sensacional. Indico também. Sapiens em quadrinhos. Eu também indico Maravilhoso. Sapiens. Não em quadrinhos porque eu não vi, mas eu indico Sapiens também. Eu li o Sapiens, né? Legal. Ele normal, quando eu ganhei quadrinhos, cara, é fabuloso, cara, é fabuloso. A forma, por quê? Porque os quadrinhos dentro do livro te dão outra percepção do próprio discurso que tá ali, né? Ou seja, é na forma de diálogo. Então, uma criança dialogando com... Cara, é sensacional, é maravilhoso. Indico muito fortemente. E as editoras estão tendo essa pegada agora de, por exemplo, o Sapiens foi adaptado, entre aspas, para quadrinhos. Né? Se não me engano, esse aqui também, 1808, acho que tem versões pra criança. Não quero falar uma Não, ele bobagem tem, aqui. esse tem. Mas tem, né? Eu Mas- vi é, alguma coisa. eu acho que ele só não- É juvenil, ele mas é eu não me juvenil, mas- lembro, acho com que não é ilustrações. quadrinhos. Isso. Não é ilustrações. quadrinhos. É, juvenil. Mas com me ocorreu isso ilustrações. agora também, porque é a nossa história, né? Sim. Esse aqui é exato. 100% e o a nossa história. 1808 adaptado para, entre aspas, criança, ele é justamente para poder trabalhar na escola, né? E contar a história E acaba também, que fato revive o livro, Com né? certeza. Agora o Mundo de Sofia vai reviver. O Mundo Pô, de Sofia esse aí vamos sensacional. ter que ver em quadrinho, É. porque eu confesso, eu li até a metade, eu tenho esse livro em casa. E eu achei uma leitura muito densa. Fiquei É curiosa, pesado. mas aí chegou no momento, eu digo, eu vou ter que dar uma pausa nele e voltar em algum outro momento da vida. Tá lá na metade. Já se Carol, e tu passaram 3 volta anos. ou tu volta pro começo? Tu volta onde tu Pois para ou tu então, volta pro começo? eu acho que o Mundo de Sofia eu vou ter que voltar, não do começo, mas voltar Recapitular um pouco. um pouco, assim, pra eu... Para pegar a história, né? Pra pegar o que aquela menina... Aconteceu com aquela menina. Mas eu parei, porque de fato eu achei, né? Mas fiquei curiosa. Quadrinhos vai ser legal. Maravilhoso, né? Já teve adaptação pra cinema também, né? Roteirizaram pra cinema Mundo de Será Sofia. que 100 já Anos muito de tempo Solidão atrás. vai ser tão legal Ó. no cinema quanto é no livro? Bah, tá louco, cara. É pesado, é É. uma adaptação forte aí, cara. São livros fortes, né? Tanto Mundo de Sofia. Total. 100 Anos de Total. Solidão. Muito bom. Carol, o que mais tu trouxe pra gente? Bom, então eu vou falar um pouquinho do Laurentino, então, que inclusive foi o livro que eu indiquei, né? Na Vanguarda, nos 365 dias. Faça da leitura um hábito. Isto, que... Uma, porque ele também é jornalista, acho que tem isso, né? Já começa por aí. Trabalha muitos anos em veículo, principalmente na Veja ali. E aí surge esse livro. Eu não conhecia o Laurentino, mas aí começa a aparecer na mídia um livro estourado sobre a história do Brasil. Eu digo, o que é isso? Fui ver, li um pedacinho, eu digo, não, eu preciso comprar esse livro. Eu acho que eu devorei isso aqui em uma semana, talvez, ou menos. Foi assim. E aí virei uma fã maluca. Aí eu já comprei
numa sentada só os outros Os dois, o três. 22 e o 89. Mas dos três, esse aqui, porque aqui é a base de tudo. Um cara, né? Os nossos colonizadores, o cara que enganou o terror do mundo na época, Napoleão Bonaparte, foi o único que conseguiu enganar Napoleão, Ah, sim. né? Esta fuga para cá e toda a história que a gente entende, eu até falei na dica, a gente enxerga o Brasil de 2023 lendo esse livro, de várias formas, comportamento da população, dos políticos, da maneira como as pessoas se tratavam umas às outras, e é uma leitura escrita por um jornalista. Hoje eu até fui pesquisar, ele levou 10 anos pesquisando para fazer, que ele começou, na verdade, fazendo uma pesquisa jornalística para falar sobre a vinda da família real, e aí ele se imergiu tanto na história que acabou fazendo lançando um livro, e aí depois a história, né, continua. Então aí, esse livro já me ganha muito por conta disso. Leitura leve e, de fato, para entender a nossa realidade, ao nosso redor, porque não adianta a gente ficar só num mundo, pois é, mas era assim. Não, tá aqui, são fatos. Se repete também. Ele foi para a biblioteca, ele leu jornais da época, então não totalmente diferente do Dan Brown. Então, também são histórias que eu gosto, mas é história e história que de fato aconteceu. Isso aqui aconteceu. Isso é real, né? Isso aqui é 100% real. Como os outros livros e como a trilogia de escravidão, que eu li só o primeiro, os outros dois. Vou ter que dar um respiro, assim, pra Do Peninha? Hã? Ah, a escravidão dele mesmo. Do Laurentino, né? do Laurentino. Que também tem uma trilogia aí. Mas esse aqui tem... Eu acho que todo mundo tem que ler. Mesmo que já tenha lido uma, lê 2, 3, enfim. Mas dos 3 eu indico esse aqui. Do querido Laurentino. Até porque é o início da história que ele conta, né? Que tu vai ver o 1808 e depois vai passando de épocas, né? Isto, esse aqui são, na verdade, foram os 13 anos que a família, né? Desde que eles vieram de Portugal para Salvador e depois para o Rio. E depois a fuga, né? A fuga. Não deixa de ser uma fuga, porque foram enxotados do país, né? Fugidos. Foram fugidos, enxotados, até chegar a Portugal. E aí o 22, né? A continuação da independência, e 1889, a nossa proclamação da República. Então, muito bom. Baita livro, hein? Sensacional. É interessante isso, eu adoro, assim, quando eu gosto de livros, tá? A literatura, digamos assim, o que traz o drama, que traz um conto daqui a pouco, mas o livro que traz fatos reais, que te contam fatos e história, isso me chama muita atenção. Tanto é que os livros que eu trago são basicamente tudo isso, né, cara? Ele narra fatos, ele passa por momentos históricos, ele desenha momentos, assim, né, da história de acordo com a visão daqueles que estavam fazendo música na época, né, e por que estavam fazendo daquela forma. Isso me atrai muito, assim, nos livros que... Eu trouxe aqui uma série de outros livros, né, cara, também, mas enfim. Não, já vai contar pra gente. O Lerdo perguntou se, tipo, as pessoas indicam livros pra vocês. E vocês conseguem indicar livros no ar, assim, ou só em programas muito específicos, nesse dia a dia? Como é que é isso? E tu como professor, Marcinho? Cara, podemos começar falando da seguinte forma, né, cara? Meus alunos é assim, ó, cara, fora da leitura não há salvação. Atenção, hein? A leitura, ela traz uma coisa que é a coisa mais importante do mundo, que eu falei no início aqui do programa, que é a construção crítica da realidade, certo? Uma construção crítica da realidade, ou seja, quanto mais tu lê, além, obviamente, do vocabulário que tu adquire e da expressividade que tu tem sobre as coisas, melhor se expressa com relação às coisas, tu também constrói uma noção mais crítica da realidade. Tu consegue enxergar as coisas melhor, de certa forma, e fazer uma análise da realidade. E é assim que eu dou tom para os alunos, entendeu? Principalmente nessa toada, né? De que, galera, jornalistas, né? Vocês são jornalistas em informação. Vocês precisam ler. Vocês precisam ler o quê? De tudo. De tudo. Desde a literatura até a revista, Eclético. o jornal eclético, certo? Hoje em dia, Tu blogs... não sabe o que tu vai cobrir, né?
Não sabe, cara. E tu tem que ter uma noção de tudo, né? Um pouco, né? O jornalista é assim. Então, quanto mais tu lê, melhor tu consegue fazer uma análise da realidade, das coisas, né? Eu acho que essa leitura crítica da realidade é fundamental. Não só para jornalista, mas para todo mundo que leva a leitura nesse ponto, né? E aí tu indica os livros? Aí eu indico os livros. Aí eu vou para as indicações mais técnicas, se for o caso, Claro. né? Eu quero ler alguma coisa, sei lá, sobre rádio. Quero ler alguma coisa sobre rádio, tudo mais. Poxa vida, vai no Ferrareto, cara. Vai no José Arthur Ferrareto, que é aí professor da URGS, né, cara, do NER, do Núcleo de Estudos em Rádio. O cara é mérito, né, cara? Rio Grandino, queridaço. Rio certo? Grandino. Rio Grandino, querido, um pós-doutor em rádio, reconhecido no Brasil inteiro, diversos livros publicados sobre a história do rádio e sobre a técnica do rádio, né? Em todos os níveis diferentes. Então, vai nessas indicações assim, né? Tira tuas percepções, né? Exatamente, exatamente, né? Ou seja, quer sobre isso, vai procurar sobre isso, né? Além de filosofia, além de psicologia, além de tudo isso que também faz parte da realidade. Mas os livros que eu gosto, assim, sempre surgem de conversas. Então, a gente tá conversando, seja no ar da rádio, que já aconteceu já, certo? Que já aconteceu no ar da rádio, a gente tá falando sobre... Peraí, um pouquinho. Tem um livro que fala sobre isso, cara. É maravilhoso. E acabo dando dica ali, né, cara? Pro ouvinte ou para aqueles que estão comigo ali, interagindo comigo na rádio. Então, sempre acaba rolando uma indicação ou outra, certo? Porque... Tu lê todo dia? Todo dia eu leio que seja uma página. Tu te doutrina ou... Cara, é o natural, certo? Porque quando eu vou deitar, eu tenho que ler 1 ou 2 páginas. E aí eu durmo, entendeu? E eu tô trazendo a Nina pra isso. Nina, um beijo. Um beijo, minha filha querida. Mimosa, tá na 3ª série, tá começando essa vida de leitora, tá? E ganhou vários livros, enfim, agora de aniversário e tudo mais, né, cara? Livros que já, por exemplo, já não estão mais na esfera da criança, já estão ganhando. Já começou a mudar. Já começou a mudar, ganhar outra perspectiva, certo? Livros maiores. Exato, a Ellie, o livro da Ellie, né, cara, que tem vários livros da Ellie, que ela conta histórias da vida dela e a relação dela com os colegas, a relação dela com as coisas dela, enfim. E eu puxo a Nina sempre pra fazer ali, quando eu tô... minha casa é um sobrado, aí ela já tá deitadinha na cama, eu subo as escadas, fecho tudo embaixo, vou subindo, né, cara, sou o último a subir, fechando tudo. E aí quando eu chego lá em cima, eu olho assim de cantinho no quartinho dela, assim, ela tá ali. Mas ela é filha de 2 jornalistas, ela também não ia cair muito. E neta de professores também ia gostar de livros, né? Tá louco. Então, cara, eu acabo sempre... Fomos na Feira do Livro, fomos na Livraria Vanguarda, na Feira do Livro, atenção, hein? E lá compramos mais um livrinho pra ela, da Ellie, enfim, né? E eu comprei mais um outro livro que depois eu vou indicar aqui. É super importante fazer esse movimento, né? De levar pra escolher. É muito claro quem lê, ela entra na livraria e se posiciona. Eu digo, a maior percepção assim, que eu tenho de quem lê, de criança, é entrar e se posicionar. E é onde está formando agora também, né? Está formando a ideia, né? Que ela vai levar. E é o que a Beth fala, entende? Vai mim se é muito posicionar. claro, assim, eu acho que o principal diferencial de quem lê é o posicionamento. É isso aí. É isso aí. Pra mim é o mais claro. Assim, e que tu ganha argumentos, né? Sim. Se tu vai entrar numa discussão sem argumentos, como? Aí a pessoa vai botar a tese dela, a posição dela, e tu vai falar o quê? O que vai sair se eu não botar nada pra dentro? É isso que eu digo, né? Independente dos gostos, é a leitura que te dá isso. Não é um filme pronto, é o livro. E a gente tá falando ali fora, que é muito legal a gente que trabalha com a comunicação falar sobre isso, porque o nosso trabalho é com a voz, a gente não trabalha com a imagem. Não. Né? Então o livro tu tá lendo sozinho e tu tá tendo a tua visão. E a gente, entre aspas, também trabalha sozinho, porque a gente trabalha com a voz. Então quem tá do outro lado, não digo nem imaginando como nós somos, mas imaginando o que a gente tá falando, seja o nome da música, ou lendo uma notícia, ou dando uma dica ali, como o Márcio faz com o Feijó. Eu também, quando faço de dupla, né, na mais nova. Então, isso é muito legal da comunicação, porque também é uma forma de comunicar. É muito legal. E às vezes eu escuto e eu digo, olha, Carol, com aquele ênfase, assim, que ela já fala toda animada, e a gente se reconhece, né? Sim. E reconhece a pessoa, e eu acho super show, assim. Porque a gente tem eu acho que esse privilégio, né, Márcio? O Márcio ainda mais tem um outro privilégio, que é o de ensinar, que tá numa sala de aula também não é para poucos. E então tu ter esse poder
Porque a leitura te dá um poder, é o que tu estava falando, Laerte. O poder de tu te posicionar, o poder de tu, daqui a pouco, ler um livro numa língua que tu não fala e tu vai aprender aquilo ali, né? Se ela pegar um livro em espanhol, eu não falo espanhol, mas daqui a pouco vai... É um desafio a mais na minha vida. É a leitura que vai me surgir, dar. né? Porque o filme eu vou ler com a legenda. Seja espanhol, francês, enfim. Mas isso aqui vou usar um termo até pesado. É uma arma muito maravilhosa. Que Poderosa. todo mundo tem. Poderosa. E é isso. Conhecimento, né? Se os pequenininhos... Olha aí a Nina. 9 anos, né? A minha filhada, a Maria Clara, tem 11. E eu, desde pequena, sempre dei livros para ela. Sempre. Até vou mostrar para ela isso. E o primeiro livrinho que eu comprei para ela foi, também na Vanguarda, não é propaganda, mas é verdade, O Pequeno Príncipe, na versão da Turma da Mônica. Que massa. E só que eu acho que ela tinha, sei lá, 4, 5 anos, tá? Ela era bem pequenininha, eu já comprei de gole, tu vai ler esse livro, porque eu fui ler muito tarde O Pequeno Príncipe. Então, tá lá. E esses tempos ela me disse que e ela é uma leitora assídua. Que massa, hein? Já uns 2, 3 livros também já. E ela gosta, ela tem aquele do Banana. O Diário de Banana. Diário de Banana. Ela tem quase toda a coleção. A Nina lê também. Vou mostrar pra ela Louca que pelo falei. Diário de Banana. Esses dias um avô disse que esse livro não é para as crianças, é para os pais das crianças. O Diário de Banana É disse, uma olha aí, ó. dica da minha pequena aí, que E tem 11 anos, mas o avô leu todos. muito bem. Mas sabe que eu tenho um afilhado de 11 anos que eu tento dar livro pra ele e ele não pega. Aí esses dias eu dei um livro de quadrinhos. Sim. E aí eu falei com a mãe Ó. dele, leu na mesma hora. Olha aí, ó. Leu em coisa de 2, 3 dias, o guri tinha devorado o livro. E me ligou e decidindo, eu quero outro. Que massa. Ó. E não lê a história, mas lê quadrinhos. É. Entende? Então tem a opção, sabe? Eu não gosto de ler, tu não gosta de ler. É que a Beth às vezes fala, tu não encontrou o teu livro ideal. O teu lugar, exato. que vai te abrir a Isso porta aí. pra Tu dizer, aqui precisa- que eu quero ficar. Até o formato, né, cara? É. E tu me fala isso, me vem na cabeça outra coisa. Olha as analogias. Enfim, quando tu quer introduzir um legume na dieta alimentar de uma criança, por exemplo, é da mesma forma, né, cara? Cenoura, né? Tu vai cozinhar a cenoura, apresenta pra... Pô, eu não gosto assim. Aí tu vai ralar a cenoura. Também não gosto assim. Faz em cubinho. Gostou. É o formato que vai fazer com que ela, né? Que Daqui a legal, pouco hein, o essa formato do analogia, adorei. livro... o formato do livro, ele é imprescindível para que tu pegue ele, para que tu leia ele, né? Daqui a pouco não é aquele formato. Muitas vezes, esses dias, cara, tava ouvindo justamente um papo sobre isso, né, cara? Sobre leitura, falando assim, cara, não precisa assim, vou comprar o livro porque ele tem um assunto. Daqui a pouco tu vai comprar o livro pela capa dele. E cara, Nossa, muitos. e daqui a pouco tu chega em casa e E- começa a ler, meu Deus, que livro fantástico, não é só a capa. Então, quer dizer, vai te atrair por isso, mas daqui a pouco tu vai mergulhar nele em função, né? Mas é que é muito livro editado. Exato. É muita edição. Exatamente. Só o que as editoras lançam e chegam todo dia. Então tu tem que atrair de alguma forma. E as capas, E eles os dois pegam pelas gostam capas. de... Não tem medo de pegar livro grosso pra ler. Olha só, Laerto. Olha as Não, pilhas. E ele chegou de mochila, eu cheguei na mão, ó. Aí, com os cadernos. Aí, e deu coincidência Ultrapassaram a barreira das 400 páginas. né? Não, E trouxemos 5 livros cada também, Pois, que não cara. foi combinado. Não, tu trouxe... O que 5. O que acontece, cara? Eu fui... Martina, querida. 3 a 3 a 4. 4. Daí eu fui ali, cara, fui pegando. Quando eu fui ver... vou levar todos. E ainda faltou, porque tinha uns outros ali, Isso, enfim, foi- né, cara? Gente, a gente já tá quase se aproximando aí. O que vocês trouxeram que vocês querem falar um pouquinho mais pra gente? Vamos Vai, ver. Carol. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou falar de novo De novo não, vamos voltar aqui na Marcela, né? Porque a Marcela, o Aurora é um compilado, porque ela também tem um podcast chamado Bom Dia Óbvios, que é super legal. Fui pesquisar agora, conheço há pouco. Inclusive vai virar na Globoplay também, Ó, sobre o massa. podcast, né? Legal. E aí o livro é um compilado dos episódios que mais marcaram esta moça, né? Que fala do universo feminino, mas não é um livro feminista. Então, cada capítulo é um dos podcasts tipo nós aqui, falando, sei lá, sobre quadrinhos. Ela traz sempre um especialista para falar sobre, seja depressão, seja sobre sexo, seja sobre, né, enfim. Mas é uma leitura também muito leve, porque ela fala das experiências dela sobre o tema X,
com um especialista debatendo. No podcast número tal, eu trouxe a minha mãe, Renata, para falar do seu medo de altura. E ela fez a matéria tal no Fantástico. Falamos de infância, e ali ela vai falando. E aí o título é Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Eu pensei, pelo título, eu digo, deve ser um livro pesado. E a minha amiga, não, tu vai gostar. E é um livro que a gente não tem sequência. Eu posso abrir aqui, agora eu vou ler ali, direto do fundo do poço. Aí Formato crônicas, né? Formato crônico. Formato Marta Medeiros. Isso aí. É mais ou menos o formato, né? Não porque Marta é sempre Marta. Poderia ter trazido também o da Marta que eu tenho, que é As Perninhas Cruzadas Loucas e Santas. Loucas e Santas. Esse livro da adolescência. Então eu recomendo muito porque, vamos dizer assim, é uma pessoa que eu conheci agora, nas minhas férias, foi em setembro, e eu já vi muitas amigas no Instagram postando, na Marcela, eu digo, tu também conhece esse livro? Não conheci agora, então, e ela... Te surpreendeu. Muito, muito. Leitura também fácil, que é aquela coisa, deita assim, eu tô meio sem sono, vou dar uma... Aí dou uma lida, então... Tu lê todo dia também, Carol? Infelizmente, não. Preciso dizer isso. Não é aquela coisa... Porque o Márcio, tenho certeza que não faz porque é forçado. Já virou, de fato, um hábito. Eu é isso, assim, agora eu vou ler. Aí eu pego, uma aguinha e tal, sento, e aí vou. E vocês têm lugar específico para ler? Qualquer lugar sai... Eu gosto muito de ler ao ar livre. Onde eu, de fato, entro, assim, no universo, aqui na Praia do Laranjal. E aqui, domingo de manhã no Una, olha, meu top. Gosto muito de vir pra cá. Que massa. E aí eu... Bem tranquilo. Bem tranquilo. E aí eu esqueço, pego meu chimarrão e vou. Ninguém te incomoda? Não. Mas em casa eu gosto muito de sofá. Prefiro até do que na cama, assim. Aí me acomodo e vou. Mas eu, assim, quando eu sento pra ler, eu leio. Até eu vi a Mônica Martelli dizendo, um dia eu quero ter o prazer de sentar e ler um livro, não pensar que eu não tô fazendo nada. Eu tô fazendo muito por mim. Então esse é um momento que eu digo, eu tô fazendo muito por mim. Eu não tô falando com ninguém, eu não estou no celular. Tá concentrado. Esse universo aqui deixa, né? Porque hoje o pessoal tem o Kindle, né? Que fala. Eu sempre fui disso atraiu. Aqui. Até jornal online, pra mim, eu leio, mas eu prefiro o impresso. Então, tem o Kindle também, não consigo. Sabe? Então, o livro, pra mim, eu gosto de pegar, de marcar, de marcar a página. Então, eu digo, quando eu tô lendo, eu tô lendo. Eu não consigo ler, sei lá, 2, 3 minutinhos, ler 2 páginas e... Nenhum deles tem post-it nos livros. Não, olha. Não, eu tenho... Marcadores. Dela marca. Eu marco. Esse aqui tá todo rabiscado. Eu também. Eu rabisco. E tu lê aonde, Marcinho? Cara, eu tava pensando em 3 lugares. Aqui na cama de noite, enfim, né, cara? Mas é por uma questão de hábito. Mas ao ar livre é uma delícia, né, cara? Um momento em que daqui a pouco tu tá com um clima legal, não tá com muito vento. E na praia vocês leem, não? Né? Na praia, por que pareça, eu consigo pegar e consigo ler. Já tive leituras que, tipo assim, devorei capítulos na beira da praia. Coisa boa, né? Eu adoro também. Exatamente. O barulho do mar, enfim, tudo isso, né, cara? Debaixo ali do guarda-sol ali, pá. Né? Então, esses lugares, assim, já li em café, por exemplo, né, cara? Sentado num café, lendo, enfim, nesses lugares assim. Tu costuma andar com livro ou não? Geralmente, eu andava mais. Agora não ando tanto porque eu tenho carregando outras coisas dentro da mochila. Mas, porque você não pesa demais, né, cara? Livros carrego. Conhecimento é pesado. Exato, conhecimento é pesado. Mas o que eu tenho carregado mais na mochila é livro técnico, né, cara? Por causa da faculdade. E aí eu carrego os livros técnicos, 1, 2, 3, 4, que eu tenho que daqui a pouco, justamente, orientar os alunos, né? Tem que orientar, eu tiro os livros aqui pra poder até consultar e dar pro aluno essa orientação. Então, geralmente, carrego esses mais técnicos. Mas já carreguei. Então, tu não sai de casa sem livro? Quase nunca, cara. Quase nunca. Eu tenho que, às vezes, tirar da mochila alguns, assim, tá porque pesado. Tá muito pesado, né? Enfim, né, cara. Mas costumo carregar nessa vibe, assim, né, cara? Beleza, fala um pouquinho mais o que tu trouxe, Vamos lá, cara. Bom, eu indiquei, a Carol falou aqui no Instagram da Vanguarda, da dica, né? Que eu também dei uma dica na Vanguarda, né? Que eu dei do Tempestade Musical, que é sensacional. Agora me fugiu totalmente assim, o autor, que é um cara conhecido. Enfim, ele já escreveu biografias, né? Enfim, ele escreve geralmente biografias. A Martina vai descobrir pra gente. Vai dar Tempestade Musical. Que ele escreve biografias de músicas e tudo mais. E nesse livro ele conta
a partir de crônicas que ele escreveu no jornal, certo? A história de uma diversidade de bandas. Rui Castro. Do Rui Querido Castro. Rui Castro. Tempestade Musical Rui Castro. É sensacional. Recomendo fortemente porque é uma leitura fluida, é interessantíssimo. Tu dá risada lendo o livro, tu chora lendo o livro, porque ele conta desde Ray Charles, histórias de Ray Charles, até histórias da música popular brasileira, enfim, a origem do funk, a origem de tudo isso, né, da cara? Companhia das Letras que ele estava lá Eu presente. eu o escutei Rui a palestra Castro- dele. Olha, Sensacional. Rui Castro 16 mil livros eles têm na estante dele. 16 Velho, mil. Ele tirou uma foto uma vez, assim, com uma coisa que é um mar de livros, né, cara? E ele sabe todos que tem lá. É uma A loucura. ordem, o lugar de cada livro. Cara, é uma loucura, velho. É um colecionador, né, cara? O cara é, enfim. E dos que eu trouxe aqui, já falei do Som do Pasquim, né? Que é essa coletânea do Pasquim, que é muito boa. Entrevistas, né? Formato entrevista. Aí são os integrantes do Pasquim entrevistando cada um deles. Esse aqui que é, assim, ó, recomendo fortemente também. Uma leitura super fluida, Você dá história... vontade de ler, né? História Esse da dá, vida né? do André Midani. Dá muito. Até porque, É. volta a dizer, como ele tá usado, no melhor sentido da palavra, Não, Márcio ele releu tá e releu. muito Sim. atualizado, porque agora Muito. parece que inverteu, né? É. Era do vinil ao download e agora é do download ao vinil. É, eu escrevo, Olha lá, ó. boto anotações, enfim, né, cara? E tem as fotos das épocas, que é Show. sensacional, cara, com os músicos. Tu me enfim. empresta, Márcio? Óbvio que eu te empresto. Olha cara. aí, ó, que É legal. óbvio. Eu devolvo, eu prometo. Eu falei antes sobre a revista Bis, né? Sobre um dos editores da revista Bis, que é o cara do podcast do Discoteca Básica, certo? E eu trouxe um livro dele, inclusive, do Ricardo Olha aí. Alexandre, tá? Ricardo Alexandre, aqui é meu pequeno, tá? Aqui é meu pequeno que Tá- pegou uma tá caneta. autografado. E, né, aí. porque eu deixei na estante. O ele livro é foi lá único, e né? pá. Exatamente. Esse aqui é único. Então, o Ricardo Alexandre foi editor da revista Bis. O Ricardo Alexandre, pra vocês terem uma ideia, hoje, o que ele faz? Ele é simplesmente o redator, ele é um dos principais redatores do programa do Bial. Como é que é O Conversa com Bial. Então, ele tá por trás do Conversa com Bial. Então, ele é inteligentíssimo, é um cara maravilhoso. E ele conta aqui um pedaço da história do rock do Brasil dos anos 80. E ele conta com uma maestria maravilhosa. Ó, tá tudo, até uma foto do meu tio cachorro tá aqui dentro, ó. Pra marcar a página do livro, tá? Conta a história aqui, cara. Por exemplo, um exemplo, Dias né? de luta. Dias de luta. Ele vai... são bandas dos O anos rock 80, né? é. O Rock Brasil dos anos 80, né? O Rock Brasil dos anos 80 que fez história nos A melhor 85. fase do rock, né? 85, abertura política no Brasil, o surgimento das grandes redes de rádio no Brasil, a disseminação da música jovem, de certa forma, no Brasil, e a explosão de grandes bandas, né? Então tu tem aqui história de Titãs, história de Engenheiros do Havaí, história de Legião Urbana, enfim. Só filé. Exatamente. Não, e histórias que tu não imagina. Vai falar de Lulu Santos, mas não vai falar do Lulu Santos popstar. Vai falar de Lulu Santos na época que ele tinha bandas de progressivo. Vai falar do Luiz Maurício, quase. E Luiz Maurício com bandas progressivas do Brasil. aí, um dia depois é uma do outro. viagem. É. Uma viagem. Grande livro, muito bom, Show. histórias dos anos 80. Isso aqui é um tomo, galera. Isso aqui é um tomo que como é que se diz? Olha ali, o tempo tá acabando, galera. Eu não consegui ir adiante porque ele ele tá todo marcado também, porque ele é referência, tá? Ele é referência em trabalhos acadêmicos, referência em várias coisas, tá bom? O Severiano, ele é professor. Uma História da Música Popular Brasileira é um livro que vai te dar a origem da música no Brasil, desde o teu livro aí, desde a chegada dos portugueses no Brasil, o lundo, até, cara, a valsa e a evolução disso, até chegar, cara, no quê? No contemporâneo. No contemporâneo do Brasil, certo? Então é denso, é um livro que conta a história no detalhe, fulaninho que participou disso, é muita gente, então é referencial pra galera. Sim, que a faz capa trabalho até acadêmico. mostra, né? Olha só. É. Exatamente, cara, é uma coisa muito legal, louca, né, né? cara? Maiores conhecedores da música brasileira, o Severiano, então a pesquisa bibliográfica que ele fez pra fazer esse livro é muito forte, ele traz personagens da música que, cara, nunca imaginou, né? Que fez parte, né? Então, um livro de referência. E o que eu tô lendo agora, né, cara? Por incrível que pareça, eu não tinha lido ainda, e aí eu fui na Feira do Livro agora, Olha aí, ó. fui lá com a Nina, Olha né? aí. Nina, escolhe o teu livro que eu vou escolher o meu, né? E aí fomos na vanguarda, e aí o que acontece? Escolheu a L e eu fui, cara, velho,
vou comprar o livro, velho. Porque esse aqui todo mundo já leu e só eu que não li ainda, tá bom? Que é o querido Nelson Motta, Noites olha Tropicais. aí, Tá legal. certo? Noites Tropicais que eu não tinha lido ainda, que é sensacional. Tá gostando? Maravilhoso. Nelson Motta contando aqui, ó, tô lendo, né, cara, aos pouquinhos, mas contando também a história por trás das histórias do que foi o surgimento da bossa nova, dos novos baianos, do movimento musical da MPB no eixo Rio-São Paulo, principalmente, né, que obviamente serve de influência para até hoje em dia, né, os grupos, bandas e músicos. O Marcinho respira música. Meu Deus. Cara, Ele eu respira. procuro ter referência, vai. Referência, porque é aquilo que a gente tinha falado no início, né? Não adianta a gente chegar num papo e conversar e tudo mais, e tu não tá referenciado, cara. Ó, isso aqui aconteceu assim, assim, assim. Dentre livros, obviamente, que eu acho que é muito importante, certo? Até hoje em dia, essa questão da tecnologia que nos traz os podcasts que permitem que a gente Ajuda tenha bastante. acesso a essas coisas, né? Então, aqui a referência do que eu tô lendo agora, né? O Noites Tropicais, certo? E enfim, a recomendação de todos esses aqui. Só isso. Só isso. E o mais legal Faltou. Não quero que mais. o Márcio foi em uma linha das dicas, né? Da história com a música. E eu, querendo ou não, também fui em livros de Sim. história, mas Vira de pra história, gente assim, vamos Carol. virar assim. Isso assim, aí, ó, vou virar aí, ó. assim, tá? Não, impressionante. Muito bom. A força da história na vida dos dois. Eu, na verdade, eu queria ser arqueóloga. Olha Desde só, cara. pequena. E aqui, quando já estava formada em jornalismo, trabalhava já. Fiz vestibular na Federal para História. Passei. Aí tinha que fazer 15 dias para garantir a vaga. Consegui fazer só 13 por conta do trabalho. Não me liberaram. Consegui os 2 dias, enfim. Mas eu tenho essa veia da história muito forte. Massa. Então, a gente estava conversando aqui fora também, que tem um livro que eu não li, que é o mais traduzido no planeta Terra, que é O Alquimista, de Paulo Coelho, É. que fala de quê? Da trajetória, né, do rapaz pelo Egito. Eu sei disso desde que me conheço por gente, mas não li o livro ainda. Então, fica uma dica para este 2024. Fiquei curioso para te falar sobre o livro dos ressignificados. O livro dos ressignificados Adoro. foi adquiri ano passado na Feira do Livro da Vanguarda. Eu adoro também. E esse livro eu vi no Instagram de uma grande amiga minha, Andréia Marini, conhece? Olha aí. Vá, com É. certeza, querida. E a Andréia entrou comigo no jornalismo, então a gente se conhece e ela postou, assim, era a foto de uma... E eu, que meu Deus, que legal, o que é Preciso isso? ler esse livro. E ela me disse, é um livro do... Aí ela me deu o arroba dele, né, o AK Poeta. Fui direto e reto na Feira do Livro, encontrei. Então esse livro é assim, tô chateada com a vida. Vou ali, abro. Minutos de sabedoria. Ó, caiu em cima Olha das aí, coisas ó. que eu adoro. Sabedoria. Coisas que adoro, sim. Então eu vou ali, tempo. E aí ele fala, ele traz palavras, né? Tempo, família, amor. E aí ele dá o significado que ele acha que essa palavra tem. E aí esses tempos foi bem significativo, eu até postei uma foto. Eu tava em casa meio bad, assim, pra abrir, dizia felicidade. Olha só. E aí a felicidade falava exatamente o que eu tava fazendo naquele momento. Que era, tipo, comer Nutella com não sei o quê, sentar no teu sofá, um abraço, não sei o que lá. E eu, gente, esse livro funciona de verdade. Esse livro foi escrito para mim. Foi escrito pra mim. Então, eu trouxe, foi a minha última aquisição, quando eu tava saindo. Eu digo, eu vou levar. E eu acho que vai fechar com chave de ouro, assim, porque é um livro que às vezes tu também te dá um ressignificado de uma palavra, que pra ti daqui a pouco saudade é uma coisa, pra mim é outra, pro Márcio é outra. Que nem o livro tem esse poder. Eu vou ler do Nelson Motta, eu vou ter uma interpretação, eu vou imaginar uma coisa daquela história que ele contou e o Márcio vai ter outra visão. Isso aí. Então, Não, eu é pra adoro. ressignificar, né? Não só a leitura, mas a quem não gosta ou não tem esse hábito, gente, entre nesse universo, você nunca mais vai sair. Criem esse bom hábito, né? É. Esse bom hábito, exatamente. Vamos lá no bate-bola, então? Já estamos chegando aqui ao final. Tá tão bom o papo, já tá É. acabando. Eu queria falar tantas outras coisas. Eu queria. a Vamos gente pedir nem pro gosta de Douglas conversar. desligar lá e a gente... Isso. A gente não gosta de falar, né, Márcio? Bah, quase nada. Não, olha, inspirador esse. Não, eu vou ter que falar esse só uma episódio outra. aqui de 2024 já tá por inspiração. Que bom. Sensacional. Eu vou agora usar uma referência que a Carol falou sobre a questão da nossa profissão, tá certo? Do rádio. E fazendo uma referência com o que a gente tava conversando ali fora, né, cara? A gente tava conversando
sobre os TCCs, Ficamos alunos nas e tudo resenhas. mais. Enfim, momento agora de defesas de TCCs dos alunos, de jornalismo, IPP, enfim, tudo mais. E eu estava falando sobre uma referência que eu fiz para um aluno em relação a um estudo que ele fez sobre jornalismo esportivo e narração esportiva, muito aficionado a isso. E aí eu trouxe para ele justamente do Ferrareta essa questão da classificação do rádio em termos da voz, do som, da música e do silêncio, né? E que a voz, né, tem uma classificação dentre as classificações que é a questão da descrição, a voz como um elemento descritivo, né? O rádio trabalha com a voz fortemente, obviamente, né? Muito nessa veia da descrição. Ou seja, a característica do descritivo, à medida em que tu fala as coisas, as pessoas constroem dentro da cabeça a imagem. Então, como tu falou, por exemplo, que tu ouve a Carol e tu começa a construir já aquela imagem daquela vibe que ela tá passando, que ela passa essa vibe, entendeu? E o Marcinho também. E tu constrói isso, né? A narração esportiva é assim. No momento que ele vai narrando o jogo do futebol, tu vai construindo na cabeça a imagem que o cara tá ali, vai chutar a bola, não sei o quê. Então, O cara tá lá no meio de campo e tu acha que ele tá na cara do gol. Isso. Exatamente. E tu constrói todo um universo, né? A descrição te leva à construção do imaginário. O livro, da mesma forma. A partir da leitura, a construção do imaginário. A construção de um imaginário que é o que fica, certo? Ou seja, à medida que tu fala de um livro e o quanto ele significou para ti, é a imagem que tu constrói do livro que tu leva para a vida. Né? A questão do imaginário a partir da leitura. Então dá para fazer esse paralelo, né? O rádio com a leitura, de certa forma, constrói um imaginário a partir dos seus elementos. A voz no rádio e a leitura. Até porque no rádio as pessoas podem gostar da nossa voz ou não, a gente pode gostar da história ou não, mas cada um vai criar, vai imaginar, né, do seu jeito, da sua forma. E a gente também trabalha com a comunicação, que não é o jornalismo, não é, né? Não é essa. Né? A gente está na veia do entretenimento, mas eu acho que a nossa missão é tão importante quanto quando tu tá ali na notícia que tu fez. Exatamente. E tal. Porque, como eu disse, eu também trabalhei com rádio no jornalismo. Exato. É outra vibe, mas a importância é a mesma. A gente só leva a leveza ou a diversão desse jeito do Marcinho. Exato. Né? É. Eu trabalhei com esse rapaz há 11 anos atrás e continua... 11 não, 13 anos atrás. Olha o número aí. Há 13 anos atrás e ele só melhora. É só nessa vibe. Olha. Né, Marcinho? Que barbaridade. É verdade. Coisa A recíproca é verdadeira. Gente, a gente tá encerrando aqui, mas, Laerto, bem rapidinho, então. Vamos lá. Vamos lá. Carol, um livro pra vida. Um livro para a vida. Eu vou dizer Comer, Rezar e Amar, porque eu acho que é um livro que é a história que ela passou, o significado de vida, de pessoas. Acho que Comer, Rezar e Amar, se tu não acredita em alguma coisa, leia. Se tu tá decepcionado com alguma coisa, leia. E acredita no poder da vida. Ótimo. Muito bom. Massa. Eu? Eu tava pensando num aqui que não trouxe, enfim, também, mas é uma história narrada do... Eu acho que é o José Assis Brasil, de Assis Brasil, o João de Assis Brasil, agora me fugiu, é o de Assis Brasil, tá? Que é o pintor de retratos. Que ele conta a história da fotografia no Rio Grande do Sul, a chegada da fotografia no Rio Grande do Sul, e ele narra a foto da degola. Isso foi muito impactante para mim, quando eu li o livro, certo? Por justamente contar um pedaço da nossa história a partir do momento, a partir das imagens, a partir de construção de imagem. A gente estava falando de imagético, justamente isso, a leitura que te leva à imagem, né? E isso me impactou fortemente. É um livro que eu recomendo também fortemente, tá certo? José de... Enfim... Luiz Antônio de Assis Brasil. O pintor de retratos. O pintor de retratos, tá certo? É muito bom, sensacional, recomendo também. E é claro, né, galera, dentre todos esses aqui do Funil ao Download, é uma história sensacional, né, do José Midani, pra você também saber um pouco aí. Dá pra falar outro? Fala o outro, Pequeno Príncipe, aí. mas leiam na infância. E leiam depois de adultos. Pequeno Príncipe. Leio uma vez por ano. Também. Vale. Fechou? Mais alguma coisa, Laerto? Mais uma? Não, quero só agradecer aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã. Eu adorei esse papo. papo. Vamos ficar até amanhã. Não dá pra ficar um pouquinho mais? Sensacional, muito bom. Foi muito bom aí, ó, nossa, assim, ó, inspirador, né? Se a Martina faz as listinhas aqui, né, das dicas, essa nossa lista começou muito grande, aí a gente consegue perceber, né, o quanto o livro faz parte da vida de vocês, o quanto estimula e o quanto faz com que vocês cresçam cada vez mais, que nem diz a Carol, né? Passaram-se 13 anos...
e as coisas só melhoram. Então, muito feliz aí por vocês estarem aqui compartilhando isso, né, com as pessoas que nos seguem. Eu agradeço por vocês fazerem da leitura um hábito. Isso já é muito importante para nós. E show de bola. Obrigado por tudo. Massa. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer o convite, também por deixar a gente falar as nossas experiências, né, com os livros, da maneira, independente da linha de leitura que a gente goste ou não, porque é isso, a gente entra numa livraria, tem todos os universos, desde o livro de culinária, ao livro de pensamentos positivos, ou ao livro, né, do It, a coisa, enfim. Para todo momento, né? Para todo momento, para todos os jeitos. Importante é entrar, né? Isso. Entre nesse universo, vá a uma biblioteca, vá a uma livraria. Para mim, não tem cheirinho melhor no mundo do que tu pegar um livro novo. Muito bom. Sabe? Sabe quando tu pega assim? Não tem. Sensacional. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei anteriormente e vou repetir a vida inteira, certo? Que a leitura te leva à construção do pensamento crítico da realidade. Então, a partir do momento que tu lê qualquer tipo de literatura, essa construção imagética, essa formação não sai de ti. É o conhecimento, né? Ou seja, aquilo te marca de alguma forma. Então, essa construção crítica da realidade, ela é importantíssima e só a leitura vai te trazer isso. E ninguém te tira, né? E ninguém te tira. Show. Gente, muito, muito obrigada aí. Encerrando aqui o episódio 13 do VangCast. E vai lá, nos siga e aperte o sininho também para poder receber em primeira mão aí tudo que a gente vai estar compartilhando aqui com os nossos convidados. Muito, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, Obrigada. uma honra. Uma honra. Valeu.